Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Quixaba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Somos milhões em fé, somos o sinal do céu, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando Jesus. Milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando Jesus. Não há outro nome que eu cante. Não há nome sobre este nome. Somos milhões em fé, somos o sinal do céu, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando Jesus. Milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando, milhões de vozes cantando Jesus. Não há outro nome que eu cante. Não há nome sobre este nome. Não há outro nome que eu cante. Não há nome sobre este nome. Jesus. Quem está feliz com Jesus? Com quem Jesus está feliz?
Aleluia. Eu vi alguém dizer isso esses dias e hoje me veio isso na cabeça, né? Tão tremendo isso, né? A gente está feliz por estar com Jesus e Jesus mais feliz ainda por nós estarmos aqui essa noite, né? Louvando, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus. Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aleluia. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade. É uma honra estar aqui trazendo uma palavra essa noite, abençoada, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Agradeço a Deus e agradeço ao pastor Alexandre, a pastora Valéria também pela confiança de nós estarmos aqui ministrando. É a história que ela, o bom filho, a casa torna, né? Então a gente está aqui, a gente está ali em Santo Antônio do Planalto também, cuidando da obra ali, mas o coração da gente é aqui, né? A gente está inserido aqui, né? Aqui é o nosso lugar de cultuar também, e é a bênção de Deus. Então Deus vai nos honrando cada dia mais, e é uma alegria a gente estar podendo fazer a obra de Deus, levar o amor de Jesus. Quanto mais a gente leva o amor de Jesus, mais a gente se apaixona por Jesus. Isso que é importante, a gente ser apaixonado pelaquilo que a gente está fazendo, a gente ser apaixonado por Cristo Jesus, apaixonado pela obra da cruz, onde nos trouxe pela graça a nossa salvação. Amados, eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, algo muito forte. É bom falar da graça? É bom falar de outras passagens bíblicas, mas o que mais me chamou a atenção, que o Espírito Santo falou muito ao meu coração, é sobre a salvação, sobre o Evangelho da graça, sobre o Evangelho de Cristo Jesus. É esse Evangelho que nós pregamos, esse Evangelho que nós ministramos todos os dias para as pessoas. É isso que Deus tocou no meu coração. Para mim refletir, começar por mim, como está a minha salvação. O que a palavra diz? A palavra diz que se eu aceitar Jesus na minha vida, eu sou salvo. A pergunta é, quantos salvos tem aqui que tem certeza da salvação? Só levanta a mão quem tem certeza da salvação. Isso é forte. Amados, o que nós precisamos? Nós temos visto tudo o que vem acontecendo nas notícias, no noticiário, nas redes sociais. A gente tem notado, a gente tem acompanhado como está os países, né, guerreando a fome, pessoas inocentes sendo mortas, crianças, adolescentes, jovens, muitas pessoas ficando sem o celular, muitas pessoas ficando sem a sua casa, muitas pessoas ficando sem o seu comércio. E eu pergunto para mim e para você, o que nós temos feito, sendo que nós temos tudo isso, que Jesus nos dá tudo isso todos os dias? Saúde, roupa limpa, casa, um teto para morar, a oportunidade de estar na casa do Senhor, servindo o Senhor, adorando o Senhor, como filho amado, recebendo uma identidade de Cristo Jesus, por direito nosso, nós recebermos, né, uma identidade de ser chamado de filhos de Deus, mesmo sem merecer. Ele morreu por mim e por você. Aleluia. Isso que eu quero falar sobre o Evangelho da cruz. É o nosso dia a dia. Ah, pastor, eu aceitei Jesus. A palavra diz que eu aceitando Jesus eu sou salvo. Mas há mais um requisito que nós precisamos parar e pensar todos os dias. Quero falar algo sobre a salvação. Diante de tudo que nós temos vivendo, como eu falei nesses dias, né? A tristeza, a dor, a guerra. Quem aceita Jesus será salvo. Texto Mateus 24:13, mas tem mais uma coisinha que chama a atenção nesse texto que eu vou compartilhar com você. Aleluia. Olha só. Aquele, porém, que ficar, diga comigo, firme, 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 até o fim, esse será salvo. Você consegue parar e entender esse texto bíblico? Que Jesus diz assim, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amados, eu sou salvo, eu recebo a salvação, um presente de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida, quando eu aceito Jesus. Mas por eu aceitar Jesus, isso não significa que eu tenho direito à minha salvação também. Está em mim decidir isso. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, aquele porém que ficar firme, não basta apenas você aceitar Jesus, você tem que estar firme. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que estar firme. Vocês conseguem entender? Não basta apenas eu dizer, Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor, Salvador da minha vida, se eu não viver uma vida conforme diz a palavra, conforme aquilo que Jesus quer que eu viva. Eu preciso todos os dias da minha vida, toda manhã, quando eu me levantar, eu pegar e renunciar a mim mesmo. Eu preciso cuidar da minha salvação. Eu preciso cuidar da salvação da minha família.
Eu preciso orar, como hoje é um culto de pais e filhos. Eu preciso orar pelos meus filhos, eu preciso orar pela minha esposa, eu preciso orar pelos meus negócios, eu preciso orar pelo meu trabalho, eu preciso orar pela igreja, eu preciso orar pelo grupo familiar, eu preciso orar pelos irmãos da igreja, eu preciso orar pelos projetos, pelo projeto celeiro, eu preciso orar por tudo. Eu preciso olhar para isso e liberar uma palavra sobre isso todas as manhãs. Às vezes você pensa assim, ser pastor é fácil. É fácil mesmo. Porque quando você crê em Cristo Jesus, quando você sabe que Cristo Jesus está na frente de tudo, você lança tudo para Ele. Você lança tudo aos pés da cruz. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. É o Senhor. Mas nós temos ali tocando aquele trabalho, abaixo de pedrada, abaixo de chicotada. Mas em momento algum pensamos em parar. Em momento algum. A árvore que não leva pedrada, ela não está no caminho certo, ela não está dando o fruto certo. E essa cidade, as pedras não vão clamar, porque há uma igreja que se levanta, uma igreja que clama, uma igreja que glorifica o santo e poderoso nome do Senhor Jesus, como aqui em Carazinho acontece isso. Como em Passo Fundo acontece isso, como a aba Não Me Toque, como a aba Três Palmeiras, Viamão, Alvorada, Palmais, Sarandi. Assim você está percebendo assim, o que Deus está fazendo em nosso meio? Está se expandindo. Para quem começou em 3, 4, pastor Cleber, pastor Alexandre, pastor Valéria, a gente que são os mais velhos, a gente sabe a quantia que a gente clamava pelo nome de Jesus. A quantia que a gente buscava, a gente orava. Culto de oração nas quarta-feiras, era 5, 6 clamando numa salinha cor-de-rosa com um quadro, onde era feita a EBI, onde era feito os teens e onde era feito os jovens. Hoje nós temos lá, tudo isso que nós temos hoje. Isso é sinal que nós estamos caminhando no Evangelho, nós estamos caminhando no rumo certo. Jesus está na frente, e aonde Jesus está na frente, as coisas avançam. Amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Passa o tempo. Não basta só aceitar Jesus. A salvação precisa de reparos e de um cuidado diário. Eu quero dar um exemplo bem simples para você. Essa semana, segunda-feira, você vai lá na Marina, Veículos, ou qualquer concessionária de carros novos aqui em Carazinho. Você vai comprar um carro zero. Vou falar de novo. Você vai comprar um carro zero. E melhor ainda, você vai pagar à vista. Aleluia. Amados, é o exemplo que eu quero dar para você. Eu quero usar um carro novo como a salvação. Jesus nos deu a salvação. E a salvação é melhor que o carro ainda, porque a salvação veio de graça. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. A presença de Deus nesse lugar, muito forte. Amados, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ali foi estabelecido o governo de Cristo sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos vivendo os dias de glória. É por isso que tudo que nós fizemos prospera. É por isso que tudo que nós encostamos prospera, é abundante. É o ano da abundante colheita. Olha só, é isso que nós estamos vivendo nesses dias. É isso que o Senhor Jesus nos deu. Feche teus olhos nesse momento, quero fazer uma oração com você. Pai Celestial, essa noite, Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, Deus, porque os céus estão abertos sobre esse lugar, Deus. Pai, essa palavra é uma palavra rema, Pai, para as nossas vidas, Senhor. É o pão vivo que desce do céu, Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós estamos num ambiente profético, Pai. E aonde nós estamos falando, Pai, profetizando, Pai, nós estamos materializando aquilo que o Senhor já liberou para nós nas regiões celestiais, Deus. Pai, e essa noite, Pai, eu declaro que será um novo tempo sobre a tua igreja, sobre a tua casa, Deus. Pai, sobre, Pai, as crianças dessa igreja, Pai, sobre os idosos dessa igreja, Pai, sobre os ministérios dessa igreja, Senhor. Deus, nós abençoamos, Deus, liberamos uma palavra profética, Pai, que é o ano da abundante colheita, Pai, e nós estamos no caminho certo. Aleluia. Se você crê em Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amados, você vai na Marina, você vai comprar o carro zero, você vai pagar à vista. Mas, semana que vem, você felizão com o carrão, dando uma banda, acontece algo inesperado. Você perde o teu serviço, perde o teu emprego, você perde a tua renda. Isso abala, não? Abala. Assim é o Evangelho, assim é o Evangelho da salvação. Você tem o carro, mas sem dinheiro você não consegue andar. Sem dinheiro, os documentos vão atrasar, você não vai conseguir transitar. Você vai começar a andar com o carro, sem emprego, sem entrar um canal de bênção para você, e você vai ter a bênção, mas não vai conseguir usufruir dela. É isso que eu quero ministrar para você, é isso que Deus colocou no meu coração.
Você entende? Você tem um carro, mas você não tem dinheiro para combustível. Isso não é justo. Isso não é certo. Assim é a salvação. A salvação nós precisamos dar manutenção a ela. Nós precisamos priorizar ela todos os dias, assim como nós priorizamos a nossa família, a nossa casa e a graça. É fácil vir na igreja? É. Mas e você conseguir pegar e dar manutenção à salvação todos os dias? Você ser a imagem e a semelhança de Cristo Jesus? Não é fácil, é difícil. Quem dizer que é fácil está mentindo. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas. É Ele que nos fortalece. A pergunta é que todo o recurso você investiu. Você fica sem dinheiro, o carro precisa de gasolina, manutenção, IPVA. Você tem a bênção, mas não pode usufruir. Adianta para você? Não. Para mim também não adianta. Assim a nossa salvação. Em Cristo Jesus eu recebo gratuitamente através da cruz de Cristo, mas também preciso dar uma atenção especial. Ela precisa de cuidado, e esse cuidado se chama perseverança. Perseverança. A manutenção para a salvação se chama perseverança. E existem 3 pontos que eu quero colocar, que eu quero compartilhar com você essa noite, que são três pontos que são importantes para a nossa vida cristã. Marcos 16 e 15, por gentileza. Aleluia. Amados, esse é o evangelho que Jesus me chamou, que Jesus chamou você para estar ministrando, para estar pregando para as pessoas. É o ID de Cristo Jesus. E disse-lhes, tem outra tradução para nós? JFA, aquela? Tem uma que diz ID. É o ID que nós recebemos. Tem uma outra versão ainda. Nós vamos ler essa então. Ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura. Amados, você sabe o que significa evangelho? Você sabe o que Jesus nos ordenou, Jesus nos deu para nós fazermos? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Diz aquele que crer e for salvo, aquele que for batizado será salvo. Então, amados, esse é o ID de Jesus para mim e para você. O que significa a palavra evangelho, pastor? É nós anunciarmos as boas novas. É nós anunciarmos notícias boas. É para isso que eu e você fomos chamados. É esse ID que eu e você temos na nossa vida desde o dia, do momento que nós entramos pelaquela porta, quando Jesus Cristo nos colocou sobre esse lugar. É esse ID. Ele disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Aleluia. É para isso que Deus nos resgatou, é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos curou, é para isso que Deus nos abençoou, é para isso que Deus nos enviou, para que nós pregássemos o evangelho para toda criatura, não só dentro de 4 paredes, mas pregar lá fora, pregar na faculdade, pregar no serviço, pregar no trabalho, pregar na escola. É para isso que Deus nos chamou. Deus não deu idade, eu estou muito velho para pregar, não, estou muito novo. Não, as crianças aprendem na IBI já, que eles têm que pregar a palavra de Cristo Jesus. Há pessoas nesse mundo precisando de Cristo Jesus. Aleluia. A palavra evangelho significa anunciar as boas novas, ou seja, anunciar as boas notícias. É isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Anunciando que Jesus Cristo ainda cura, ainda batiza, ainda liberta, mas nós precisamos cuidar da nossa salvação em Cristo. Ele nos deu, é dom gratuito de Deus. A graça de Deus está sobre nós. Nós vivemos dias de glória sobre a face da terra. Mas nós precisamos cuidar da nossa salvação, como nós cuidamos do nosso corpo, como nós cuidamos da nossa roupa, como nós cuidamos do nosso carro. Você entende o que eu estou falando? Cuide da salvação. Vamos se preocupar com a salvação também. Aleluia. Falar de Jesus é fácil, difícil muitas vezes é as pessoas entenderem. Às vezes nós pregamos para as pessoas e dizemos assim, você aceitou Jesus, você está salvo. Não. As pessoas precisam caminhar juntos com a gente. O que Jesus disse lá para os discípulos? Larga o que vocês estão fazendo aí, Pedro, larga tuas redes, larga teus anzol, tuas esperas, tuas minhocas, teus lambari, vem comigo. É para isso que Jesus nos chamou. Aleluia, Jesus. Amados, esses 3 pontos que eu quero colocar para você. Diga comigo, renúncia, nascer de novo e viver a vontade de Deus. Amém? Quero falar com você um pouco sobre renúncia. Amados, nós precisamos renunciar todos os dias. O que a gente nota? Alguém falava comigo, acho que foi o Marlo, há uns dias atrás, que foi uma pessoa que ia num culto na igreja, todo o apelo que tinha, ela ia lá na frente para aceitar Jesus novamente. E alguém falou para ela que ela não precisava ir lá na frente. Ela disse, não, mas eu quero aceitar Jesus todos os dias. Quem está certo? Aleluia.
Amados, o entendimento que eu tenho hoje é que nós precisamos aceitar Jesus todos os dias das nossas vidas. Nós vivemos em meio a um mundo cruel, a um mundo profano. Nós sentamos ao lado de pessoas, a roda dos escarnecedores, muitas vezes, escutamos palavras que não deveríamos escutar. Nós precisamos todos os dias renunciar a nós mesmos. Olha o que diz o texto em Lucas 9, 23. O que significa eu renunciar a mim mesmo? É renunciar ao meu egoísmo, o meu ego, eu ser humilde. Coloca para nós, por gentileza. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia. É só no domingo quando vem na igreja? Não. Dia a dia. Eu preciso me renunciar, eu preciso me negar a si mesmo. Pai, não é a minha vontade, mas sim a tua. Faça a tua vontade, Senhor. Eu entrego minha vida nas tuas mãos, eu entrego minha família nas tuas mãos, eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Mas eu lutei muito pelos meus filhos, quem é os mais antigos entendem. Que eu vi resultado quando eu lancei aos pés da cruz. Quando eu disse para Jesus, é o Senhor quem cuida deles. A minha vida mudou, a minha vida melhorou. Então o que Jesus dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é você pegar e dizer, entender que Deus, que você diminui e Jesus cresce na tua vida todo dia. Eu sempre digo que ninguém é melhor que ninguém. Não existe uma pessoa melhor que a outra para Jesus. Por quê? Por quê? Porque Jesus, Deus olha para mim, quem Ele vê em mim? Jesus. O Elisandro é perfeito? Não. Mas em Cristo Jesus, Deus me vê eu perfeito. Deus me vê a perfeição. Deus vê o pastor Cleber, Deus vê o Délio, Deus vê o pastor Alexandre perfeito através de Cristo Jesus. Muitas vezes, a gente fica pensando assim, mas eu sou tão falho, cometo tantas falhas, cometo tantos erros, tenho dificuldades. Será que Jesus está comigo? Será que Deus está comigo? Às vezes passa por uma luta, passa por uma prova, e você fica se perguntando, ou não? Por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo comigo? Amados, quando as coisas começam a melhorar, você entende que é porque Deus olha para você e vê Jesus. Amém? Deus vê Jesus na sua vida. Então nós precisamos renunciar ao velho homem. Eu preciso renunciar ao Elisandro todos os dias. Eu preciso me corrigir, eu preciso me monitorar. Pastor, o senhor não é perfeito? Não sou. Eu, como homem carnal, eu não sou perfeito. Eu sou perfeito quando eu entendo que eu tenho uma identidade em Cristo Jesus, a obra da cruz. Aí eu reconheço o evangelho da salvação. Aí eu reconheço que estou no caminho certo. Mas quando eu aceitei Jesus, a maior luta que eu tive na minha vida, e creio que muitos que estão aqui essa noite tiveram, foi renunciar às amizades do mundo. Isso foi uma das maiores lutas. Eu tive que renunciar. Eu queria Jesus, eu aceitei Jesus, então é para Jesus que eu vou viver. Amados, uma mudança de mente, uma metanoia em nossas vidas, nós precisamos todo dia renunciar a Deus, e que dia a Deus renova a minha mente, Senhor. Pai, a maior dificuldade que eu tenho é isso, eu coloco a Ti, me ajuda, Jesus, me ajuda, é no Senhor. Você consegue entender isso? Todos nós somos falhos, todos nós somos fracos, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Mas a primeira pessoa que me criticou quando eu vim conhecer Jesus foi o pastor Kleber. O pastor Kleber dizia assim, tu fuma maconha, fumava, bebia, e agora está lá, aleluia, glória a Deus. Eu disse, sim, vai chegar a tua hora. 3 meses depois, o pastor Kleber lá, bitato ainda ele era. Ele falava tudo atrapalhado, hoje está pregando a palavra, né? Glória a Deus pela vida dele. O pastor Kleber na igreja. A pastora Beth vinha quantos anos orando por ele, né? E Deus ali. Então está aí o pastor Kleber hoje, né? Usado por Deus, abençoado. Então é assim, nós precisamos renunciar a coisas antigas. O vício. Eu precisei largar do vício. Eu era uma pessoa que era louco por cocaína. Não tenho vergonha de falar, está ali minha filha, tem os meus netos. Hoje eu luto contra isso na minha família. Contra o vício. As más influências, más pessoas que a gente foi dar ouvido. A serpente que a gente deu ouvido. A gente foi massacrado, a gente foi pisoteado, a gente foi humilhado. Entendeu? Assim, mas quando a gente aceita Jesus, a gente entende que a gente tem que preservar a nossa salvação. Preservar a vida que Deus nos deu. Deus restituiu tudo na minha casa, minha família, minha esposa. Tem luta, pastor? Tem. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É a palavra que diz isso. Amados, todo dia, não tem dia que o Espírito Santo não me chama de madrugada para mim orar por pessoas. E enquanto eu não vou orar, pastora Regina sabe o que eu estou falando? Enquanto eu não vou orar, eu não consigo dormir. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz por isso. Outro dia eu estou lá com a boca abrindo de sono, mas eu sei que Deus ouviu as minhas orações. Aleluia.
Mas com a graça de Cristo Jesus estamos aí vivendo as promessas. Texto 14 e 13. Desculpe, errei. Temos um grande exemplo bíblico. Mateus 19 ao 21. Está passando o tempo ali. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, aí a parábola do jovem rico. Olha só. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que Jesus está dizendo para ele? Renuncie. Você quer me seguir? Precisa renúncia. Você quer a garantia da salvação? Precisa você renunciar. Vamos ver o que diz o próximo. Aleluia. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Ele não aceitou isso que Jesus pediu para ele, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? O que Jesus estava dizendo? O que Jesus queria ensinar com essa parábola? Que muitas pessoas vão perder a salvação porque elas não conseguem largar de algo material. O dinheiro, a fama, a luxúria. O que mais? Muitas pessoas não vão conseguir entrar no reino do céu por isso. Pela ignorância, pela arrogância. Amados, nós precisamos cuidar da nossa salvação todos os dias. A Bíblia diz que aquele homem saiu triste. Jesus também, eu acredito que Jesus também ficou triste, porque era uma alma. Mas ele resolveu não renunciar. E eu e você precisamos renunciar tudo. Tudo que o Espírito Santo falar, o nosso coração que é errado, renuncia. Joga fora. Não vem de Deus. Chuta que é laço. Você entende? Segundo ponto, quero apurar que está pouco tempo ali. Segundo ponto, nascer de novo todos os dias. Além da renúncia, nós precisamos nascer todos os dias em Cristo Jesus. Sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, morrendo todos os dias para o mundo e nascendo todas as manhãs para Cristo. Todas as manhãs eu preciso dizer: Jesus, me ajuda, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. A minha casa precisa de Ti, a minha família precisa de Ti, o meu casamento precisa de Ti, Jesus. Eu preciso nascer de novo. Aquele velho Elisandro morreu para o mundo. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, porque eu tenho que nascer de novo todos os dias. Você consegue entender? Está comigo aqui? Que todos os dias eu tenho que renunciar, todos os dias eu tenho que nascer de novo, para que eu possa viver a boa, perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Santo é teu nome, Deus. Há a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. A minha mente precisa ser renovada a cada manhã. Coloca para nós João 13:3. Aleluia. Santo Deus. 3. A Lívia ontem também eu estava pregando lá, a Lívia 13, eu dizia 3, Lívia. A Lívia no 13. 3, Lívia. O que é, pai? 3, Lívia. E estava lá o número, não é? É o 1 e o 3, né? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, olha só, aqui Jesus está debatendo com Nicodemos, um mestre judeu lá. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino do céu. O que Jesus está dizendo para ele? Se você não nascer de novo, você não vai ter a salvação. Você consegue entender? Então Jesus respondeu: em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. O próximo. Aleluia. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que nem quem não nascer da água e do Espírito não pode ter a salvação. Não pode ter o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo todas as manhãs. Próximo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você somos nascidos do Espírito, amém? Aleluia. 3:7. O que é nascido... 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz,
mas não sabe de onde ele vem. Olha que interessante isso. Nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. 9. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus deu uma pauladinha. Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, coisas da terra, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê, vamos ler junto, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia, eu e você temos a vida eterna. Amém? Aleluia. É para mim e para você. A vida eterna é para mim e para vocês usufruir, amados. É para nós cuidarmos da nossa salvação, para nós chegarmos lá e sentarmos à mesa com Cristo Jesus. Olha o que diz o 12, continua a palavra lá. Aleluia. Aqueles que perseverar até o fim terão a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha o 17 que diz. Olha só, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem é salvo por Jesus? Você entende que nós precisamos dar manutenção à nossa salvação todos os dias? Glorificar a Deus, porque o leque foi aberto. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos meus pecados e dos seus pecados. Eu reconheço Jesus, o Senhor, como Salvador da minha vida. Olha que lindo aquele louvor que falava sobre o Salvador. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus envia Jesus para nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Não para condenar. Amados, há muitas pessoas se condenando. Ah, pastor, eu fiz isso de errado. Eu não consigo, não tenho força. Vamos, meu irmão, nós te ajudamos. É Jesus que dá força ao caído. Jesus não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como que o mundo vai ser salvo por ele, pastor? Nós falando o ID de Jesus. Nós pregando o evangelho da cruz. Nós pregando essa palavra abençoada que Deus nos dá todos os dias, amados. É para isso. Deus não nos chamou para nós ficar sentados ali na cadeira, só escutando. Deus nos chamou para nós falarmos, abrirmos a nossa boca, perder a timidez e falar do amor de Cristo Jesus para as pessoas. Há muitas pessoas necessitadas. Há muitas pessoas precisando de ajuda. A gente tem visto isso. Muitas pessoas. E a gente tem que ensinar que elas precisam cuidar da salvação. É bom, a graça é bom. Mas nós precisamos cuidar da nossa salvação também. Amém? Aleluia. Queria convidar você a se colocar em pé.